Graças a Deus por mais este encontro, este estudo bíblico e por cada irmão que eu tenho aprendido a orar e a guardar no meu coração. Colossenses capítulo 1, no verso 22, o começo, para entendermos um pouco o entendimento bíblico. Diz assim: nos reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte, perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Aqui, quando o verso 22 começa no sentido de no corpo da sua carne, quando vamos ler a Bíblia, ficamos confusos e às vezes não entendemos o que o texto quer nos ensinar, o que estamos lendo e entendendo. É claro que pelo contexto que estamos estudando, vamos entender que a ênfase aqui é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, principalmente aqui corpo e carne, querendo se referir à sua morte horrenda na cruz do Calvário. Agora a pergunta: como podemos entender as Escrituras de uma forma correta, sem tirar nada dela e sem acrescentar coisa alguma? O contexto diz muita coisa, ou quase tudo, o que precisamos entender quando vamos ler a Bíblia. Para entender o texto, precisamos conhecer o contexto. É dito que um texto fora do contexto vira pretexto. E tem muita gente, muitas pessoas, que usam pretextos, citando partes avulsas da Bíblia para dizer aquilo que lhe convém, aquilo que lhe interessa, e assim enfraquecendo a fé de muitos, corrompendo tantos outros, iludindo e enganando. Por isso, a necessidade de entendermos o que é o contexto de um texto bíblico, para entendermos a sua mensagem e assim sairmos fortalecidos, com entendimento e principalmente com uma fé sadia. Vamos observar nesse texto a palavra carne, como exemplo daquilo que o texto, dentro do contexto, nos ensina. Assim como outras palavras aparecem no texto bíblico, como igreja, como evangelho do reino, diferente do evangelho da graça, salvação, a palavra santo. Todas estas palavras dentro do seu texto, do seu contexto, traz o sentido adequado. Aqui no verso 22 de Colossenses, nós vamos tratar da palavra carne, que em outras passagens bíblicas leva e carrega um outro significado conforme o contexto. Vamos entender. 1 Coríntios, no capítulo 15, lá no verso 39, a palavra carne refere-se à matéria, ao corpo, quer seja animal, quer seja do homem. Em 2 Coríntios, capítulo 10, no verso 3, ali sim, é o corpo humano. Quando fala sobre carne, fala sobre o corpo humano. Mateus 24, no verso 22, onde é um texto que fala sobre a grande tribulação que ainda há de vir, diz que naqueles dias poucos se salvariam, que nenhuma carne se salvaria. Num sentido aqui plenamente de aquilo que é essencial à humanidade de viver. Carne aqui é no sentido pleno. Também sobre a humanidade santa do Senhor Jesus. João capítulo 1, no verso 14, fala que o verbo se fez carne, ou seja, a humanidade plena de Jesus como homem, comum, como todos nós, exceto o pecado, como diz as Escrituras. Lemos também que fala sobre a pessoa completa. João 6, no versículo 51 em diante, nós vamos entender que a palavra carne, naquele texto e naquele contexto, está falando da pessoa completa, comum. Podemos também entender em Mateus agora 26, no verso 41, que a palavra carne é um elemento mais fraco da natureza humana. Lá diz que o espírito está pronto, mas a carne
é fraca. E muitas vezes, por não entendermos que a carne é fraca, que caímos em tentações, em erros, ciúmes, invejas e por aí vai. É o estado dos homens não regenerados, conforme Romanos 7, no verso 5. Esses homens não regenerados são aqueles que não nasceram de novo. E a Bíblia ensina que há 3 tipos de homens: o espiritual, o carnal, aquele que nasceu de novo, mas ainda tem hábitos, costumes e vícios mundanos, contrários àquilo que diz a palavra. E aqueles que são naturais, homem comum que não nasceu de novo, por isso tem dificuldade de entender e aceitar o que a palavra de Deus nos ensina. São estas alguns exemplos que nós podemos tirar da palavra carne em seus variados contextos e textos, e assim entender melhor o que significa, o que ensina a palavra de Deus. Poderíamos usar outras palavras como salvação, em determinado texto, é salvação do perigo. Outros textos, no contexto, é salvação da alma do inferno. Para entender as Escrituras, que nos traz vida, que nos traz ânimo, conforto e principalmente esperança, nós temos que ler o texto, compreender o contexto e assim, cada vez mais, conhecer melhor a Deus e principalmente a nós mesmos. A Bíblia jamais se contradiz. A Bíblia deve ser lida com espírito de oração e principalmente com a dependência do Espírito Santo que nos dá entendimento. Que Deus nos ajude. Amém. Colossenses capítulo 1, então. Devido ao adiantado da hora, nós vamos ler apenas do versículo 20. Vamos ler apenas o versículo 19 a 21. Colossenses 1, 19 a 21. O nosso irmão Alberto já se pronunciou sobre o versículo 21. E, portanto, eu vou ler a partir do versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, no Senhor Jesus Cristo, habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, é o versículo 22 também, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. O nosso irmão Alberto acabou de chamar a nossa atenção para o cuidado que nós devemos ter quando analisamos a Bíblia, estudamos a Bíblia, olhamos para o contexto, porque uma palavra, a mesma palavra, pode ter um significado num determinado contexto e ter um significado diferente noutro contexto. Ele citou o exemplo da carne e eu vou-vos citar o exemplo do corpo nesta passagem. Olhem o que diz o versículo 22. No corpo da sua carne. O corpo da sua carne aqui, o corpo, é exatamente o que lemos ali, é o corpo da carne dele, ou seja, o corpo físico do nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo físico que lemos aqui pela morte. Foi o corpo que morreu e que depois ressuscitou. Reparem que, por exemplo, no versículo 20, nós lemos assim, no versículo 18, versículo 17, e ele é antes de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo. Já viram que temos aqui, na mesma passagem, separado por alguns poucos versículos, a mesma palavra, corpo, corpo? E num contexto o corpo é uma coisa e noutro contexto o corpo é outra. Que corpos diferentes são estes? O versículo 18 diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. O corpo da igreja é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Enquanto que o corpo da sua carne que morreu, é o corpo físico. Nós, quando olhamos para a Bíblia, precisamos de olhar então para o contexto. Uma coisa é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo e outra coisa é o corpo físico do Senhor Jesus Cristo. Qual é a diferença? Bem, o corpo físico é óbvio, toda a gente percebe. O corpo místico, assim chamado, a palavra místico não está na Bíblia, mas é uma palavra que nos ajuda a perceber do que é que estamos a falar. O corpo místico do Senhor Jesus Cristo é o corpo que Ele está a construir nesta presente dispensação da graça de Deus, em que o Evangelho da graça está a ser pregado aos homens.
o conjunto de pessoas que se converte ao Senhor Jesus Cristo ao ouvir o Evangelho da Graça, torna-se membro deste corpo místico. Ele está a fazer um corpo em que cada um de nós é um membro desse corpo. E do qual corpo ele é a cabeça. Eu tinha muito para vos falar acerca disto, mas não posso. Tem que ser objetivo. Portanto, o que eu quero chamar a vossa atenção é que todos nós, quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus pega em nós e batiza-nos no corpo de Cristo, ou seja, integra-nos no corpo. 1 Coríntios 12, 13 diz, por um Espírito todos fomos batizados, formando um corpo. Quando a gente se converte, o Espírito de Deus pega em mim, em vós, e integra-nos no corpo de Cristo que Ele está a formar, tornando-nos um membro desse corpo, do qual corpo Ele é cabeça. Daí que é tão importante perceber isto por muitas razões, mas percebermos que todos nós somos membros uns dos outros e que todos nós somos comandados apenas, não somos nós, não sou eu que vos comando, nem vocês a mim, mas somos todos comandados pelo cabeça da igreja, porque as ordens vêm da cabeça, não vêm do dedo nem do pé. As ordens vêm da cabeça e é Ele que comanda o corpo, que é a igreja. Portanto, nós temos aqui nesta passagem o corpo místico e temos o corpo físico. Para abreviar, a nossa passagem no versículo 22, quando fala do seu corpo, já falamos do corpo místico quando chegamos ao versículo 18, mas no versículo 22, quando falamos aqui do corpo da sua carne pela morte, isto é muito significativo, sabem porquê? Alguns de vocês estão no estudo pela primeira vez, mas podem ver os estudos todos para trás, está tudo lá na internet. Mas sabem que havia o problema do gnosticismo, contra o qual Paulo lutava. E estes indivíduos eram uns indivíduos místicos, e com umas ideias muito estranhas e muito esquisitas e muito filosóficas que contrariavam a verdade do Evangelho. Por exemplo, eles tinham uma teoria que dizia que Jesus Cristo não tinha corpo, porque o corpo é mau. Sabem, esta ideia do corpo ser mau é uma ideia religiosa muito antiga. Esses indivíduos tinham essa ideia e a Igreja Católica também. E digo isto com respeito, naturalmente, mas tenho que dizer a verdade. Onde é que vocês pensam que os religiosos católicos se flagelavam a si próprios? Porque o corpo é mau. E pensavam que a tentação do corpo estava no corpo. A tentação não está no corpo. A tentação veicula-se através do corpo. Mas o problema não é o corpo. O problema é o pecado. E o pecado não é material. Não é físico. Compreendem? E, portanto, o problema não está no corpo. Mas estes indivíduos, entendiam que o corpo era mau. E, portanto, como o corpo era mau, Jesus Cristo não tinha corpo. E o apóstolo está aqui a dizer, fala no corpo da sua carne. Não é por acaso que ele diz o corpo da sua carne que morreu. Como quem diz, ele tem mesmo um corpo físico. Já agora só uma questão interessante. Se nós lêssemos, que eu não vou ler agora porque não tenho tempo, mas se nós lêssemos no capítulo 4 da primeira epístola de João, nos versículos 2 e 3, se não estou em erro, 2 e 4, eu tenho aqui apontado algures, já não sei onde é que apontei isso, mas também não é relevante, mas na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículos 2, e penso que o 4, ou 2 e 3, o apóstolo está preocupado em mostrar, e ele até diz, se alguém disser que Jesus Cristo não veio em carne, ele está preocupado a provar, e Paulo aqui também, que Jesus Cristo veio em carne. Deixar-me dizer uma coisa curiosa que é deliciosa. Já repararam que a Bíblia preocupa-se mais em provar que Jesus veio em carne do que Jesus fosse Deus? Já repararam que a Bíblia se preocupa mais em mostrar, em provar que Jesus era humano do que provar que ele era divino? É que o facto de ele ser divino era tão óbvio, o facto de ele ser divino era tão evidente, o facto de ele ser divino era tão claro que não era preciso provar. O que era preciso provar era, será que ele é mesmo humano? Apalpar e ver que sou eu mesmo. Como ele disse, quando ressuscitou, sou eu mesmo. E podíamos dizer muito mais coisas acerca disto, mas esta era a primeira nota que eu gostava de deixar. A segunda nota que eu gostava de deixar tem a ver com o seguinte. No versículo 21, nós temos 3 coisas a nosso respeito. E no versículo 22, nós temos 3 coisas a nosso respeito. No versículo 21, temos 3 coisas que têm a ver connosco antes de nos convertermos. No versículo 22, temos 3 coisas que têm a ver connosco quando nos convertemos. Quais são? O versículo 21 diz, éramos estranhos,
uma coisa, inimigos, outra coisa, e obras más. Éramos maus. Estranhos, inimigos e maus. E depois, no versículo 22, diz que nós somos santos. Que contraste, não é? Irrepreensíveis, inculpáveis. E sabem o que é que está no meio a fazer a transição de uma coisa para a outra? A sua morte, o corpo da sua carne que morreu foi a cruz. Versículo 22. No corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Sabem que a morte de Cristo na cruz foi na cruz do Calvário que tudo mudou a nosso respeito. Porque queremos. Ele fez isto por todos. Mas isto só tem valor para quem crê. Tomem bem atenção. O Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu, deu a sua vida por todos. Mas isto só tem valor para quem crê. Um dia o presidente Jackson, nos Estados Unidos da América, um presidente americano já há muitos anos, houve um escândalo lá na América semelhante ao Watergate do Nixon. No tempo do Nixon, um escândalo semelhante. E houve um político que foi preso. À semelhança do que aconteceu no escândalo Watergate, também houve um político que eu conheço e que até já partiu para a glória e até se converteu na prisão, que é uma coisa curiosa. Esse político, não sei se vocês sabem, que era o Charles Colson. Charles Colson foi uma das vítimas do escândalo Watergate no tempo do Nixon. E foi parar à prisão por causa desse escândalo do Watergate. Ouviu o evangelho na prisão, converteu-se e tornou-se e criou um ministério para cuidar dos presos nas prisões. Charles Colson, eu gostava muito dele. Já está na glória, partiu para o Senhor há pouco tempo. Entretanto, esse indivíduo também foi preso, não é? E houve um movimento... e foi preso e foi condenado à morte. E houve um movimento da opinião pública, uma pressão enorme na opinião pública, para ver se o presidente comutava a pena, se ele não era condenado à morte. E então gerou-se um movimento muito forte na opinião pública, até que o presidente cedeu e o presidente Jackson assinou um despacho qualquer em que dizia que ele estava livre para sair da prisão. Sabem qual foi a reação do indivíduo? A reação do indivíduo foi esta: não quero saber do perdão do presidente para nada. Quando a notícia chegou ao presidente de que ele tinha desdenhado do perdão do presidente, sabem o que é que o presidente disse? Visto que o perdão só tem valor para quem o aceita, é condenado à morte. E foi. Sabem que esta frase do presidente americano Jackson é uma frase lapidar na Bíblia. A frase não está escrita na Bíblia, mas o princípio está lá. O perdão de Deus só tem valor, e ele fez isto por todos, para quem o aceita. Quem não aceita é condenado. E o que eu quero chamar a vossa atenção, e vou terminar já, porque tenho que terminar já, isto é uma luta contra mim próprio, tenho que terminar já, é o seguinte. Portanto, vejam o que nós éramos, e sobre isso já falamos no estudo anterior, e vejam o que é que nós nos tornamos. E eu vou repetir: santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Eu não posso me ir embora daqui sem dizer uma coisa muito importante. Muita gente ainda não percebeu porque é que Jesus foi fazer o que foi fazer na cruz do Calvário. Eu lamento imenso. Mas a culpa também é nossa, que temos que explicar isto direitinho às pessoas. As pessoas não percebem porque é que Jesus foi à cruz morrer por mim, porquê? Não percebem. E nós temos que lhes explicar. E explica-se isto muito simplesmente da seguinte maneira: Deus é santo, não tolera o pecado, nem pode ver o pecado sequer. E eu sou pecador, todos nós. A Bíblia diz: não há um justo nem um sequer, todos pecaram. Então temos um problema. Como é que eu, que sou pecador, posso ir para junto de um Deus que é santo e que nem pode ver o pecado? Explica-me, como? Há dias houve alguém que disse aqui que havia um indivíduo que era todo muito certinho. Socialmente, não sei o quê, um cidadão exemplar. Mas um dia meteu o pé na argola. Foi ao tribunal.
E chegou lá ao pé do juiz e disse ao juiz: ó, Sr. doutor juiz, epá, espero que tenha em consideração todo o meu passado, que é exemplar. E vira-se assim o juiz: você não está aqui por causa do seu passado, você está aqui por causa deste acontecimento. Não vos adianta as coisas boas que vocês fazem. Quando um dia lá chegarem, o que vai ser analisado é aquilo que vocês fizeram de errado, e todos fazem, mesmo sem saberem. Muitos vão ficar surpreendidos quando lá chegarem e dizer assim: e isto? Ei, já me tinha esquecido. Pois, mas fizeste. E aquilo? Mas aquilo era errado? Era. Tu não sabias, mas era. Estamos tramados. Estamos completamente tramados. Quer dizer, estamos se quisermos. Como estamos perdidos, não temos hipótese de entrar lá com os nossos pecados. E então o que é que Deus fez, que esse é o máximo do amor de Deus? O Senhor Jesus Cristo fez-se homem e veio a este mundo. E viveu uma vida impecável, literalmente sem pecado. Impecável. Quem de vocês é que me acusa de pecado? Disse ele um dia aos algozes dele, e eles não foram capazes de dizer nada, porque não tinham nada para lhe apontar. Quando ele foi julgado pelos homens no tribunal humano por Pilatos, Pilatos disse: nenhuma culpa vejo neste homem. Quando ele foi à cruz, aos olhos dos homens, ele não tinha pecado. Aos olhos de Deus, ele era santo. Os céus abriram-se por 2 vezes. Quando ele foi batizado e depois na transfiguração, e a voz do Pai ouviu-se do céu, e o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, em quem me comprazo. Se os céus se abrissem e Deus olhasse aqui para mim, e eu dizia assim: eu não posso olhar para aquele indivíduo. Para Jesus não. Ele era santo. Quando ele vai à cruz, o santo, sabem o que é que ele foi lá fazer? Foi lá por mim. E sabem de uma coisa? Fixem isto. Quando Deus olhou para ele lá do céu, na cruz, não o viu a ele. Viu-me a mim, com os meus pecados. E viu-vos a vocês com os vossos pecados. E a ira de Deus foi implacável sobre ele. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Notem, ele foi separado de Deus, que é o que espera qualquer pecador, ser separado de Deus para sempre. Por que me desamparaste? Sofreu a separação de Deus que eu merecia. Ser lançado no lago de fogo e ficar separado de Deus para sempre. Sabem o que é que ele vestiu ali na cruz? A minha roupagem cheia de pecados. E quando Deus olhou para ele, viu-me a mim com os meus pecados e não a ele na sua santidade. Sabem para quê? Para que se perceber isto, aquilo que ele veio fazer, quando eu olho para a cruz e vejo ali Jesus em meu lugar, a vestir a minha roupagem andrajosa, remendada, uma roupagem representativa da minha vida pecaminosa, quando eu olho para lá e o vejo lá, por mim, em meu lugar, e eu creio naquilo que ele fez, e eu creio, sublinho, creio, não tenho que fazer mais nada, creio. Sabem o que a Bíblia diz? Que a justiça perfeita dele, a santidade dele, é-me atribuída a mim. Ele levou as minhas injustiças para eu levar a sua justiça. Ele levou a minha pecaminosidade para eu levar a sua santidade. E agora, porque eu creio, isto é muito importante, vocês talvez, olha, aproveitem porque se podem nunca mais ouvir, eu não sei se vocês não vão viver até amanhã. Não estou a meter medo, mas é uma probabilidade. Se vocês crerem, e se Deus vos chamar, por isso é que há bocado dizia, lembra-se há bocado de ter dito que se eu morrer agora vou, e que não era por mim mesmo. Eu quando lá chegar, Deus chama-me, isto que eu vou dizer de mim, aplica-se a vocês, se vocês crerem também. Eu morro e chego lá ao céu, e a porta está aberta, e está o anjo a chamar-me, anda. Porquê?
Porque Deus, ao olhar para mim, já não me vê nos meus pecados. Vê Cristo na sua perfeição. Ele levou as minhas misérias para eu levar as suas virtudes. Ele levou os meus pecados para eu levar a sua santidade. E por isso é que lemos aqui, notem bem. No corpo da sua carne pela morte, porquê é que ele morreu? Porquê é que no corpo da sua carne ele morreu e experimentou a morte? Perante ele, não é perante vocês. Eu perante vocês, se calhar brilho muito. Ou não. Mas perante ele, ninguém brilha nada. Perante ele, vos apresentar, mas foi pela sua morte, vos apresentar santos, que eu não sou, mas passei a ser porque herdei a santidade dele, irrepreensíveis, ninguém pode apontar nada, e inculpáveis. As minhas culpas foram todas levadas por ele lá na cruz. Para concluir, só quero dizer, só me quero deter na primeira palavra, santos. Porque aqui diz assim, no corpo da sua carne, pela morte, perante ele, vos, Colossenses, vos apresentar santos. E vocês dizem assim, espera aí, vou pensar que sou um colossense. Ó Paulo, então mas ainda não sou. Dizes que ele ainda me vai apresentar santo, que ele morreu na cruz para eu ser apresentado santo. Mas quando eu lá chegar é que eu vou ser apresentado santo? Colossenses 1, versículo 2. O que é que está lá escrito? O apóstolo começa a carta dizendo assim, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos. Já somos, irmãos. Já somos. Porquê? Porque cremos nele. E fico por aqui e não digo mais nada, porque tenho mais coisas para dizer, mas acho que não devo dizer mais nada. Olhem, deem graças a Deus e creiam.